Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra e hoje eu vou dar continuidade no projeto de ensino de matemática básica do Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo de Uberaba. Hoje vamos falar um pouquinho sobre radiciação. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Vamos lá? Bom, na última aula sobre propriedades da potenciação, nós deixamos alguns exercícios para vocês treinarem o que foi visto. Aqui estão as respostas, e se ficou alguma dúvida, vocês podem escrever para a gente um comentário aqui abaixo desse vídeo, ou escrever para a gente também pelo e-mail que vai estar no final desse vídeo. Então, aqui estão as respostas do exercício 1, exercício 2, respostas do exercício 3, respostas do exercício 4. Agora vamos falar um pouquinho sobre a radiciação. A radiciação é uma operação contrária à potenciação. Ela é utilizada para descobrir qual número, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá o valor que a gente conhece. Então, por exemplo, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo duas vezes, dá como resultado 25? É o número 5. Porque 5 vezes 5, 25. É a mesma coisa que a gente falar que é 5 elevado ao quadrado igual a 25. Então, quando a gente for escrever na forma da raiz, vai ficar raiz quadrada de 25 igual a 5. Então, o número que a gente está procurando é o 5. Vamos entender um pouquinho mais dos símbolos da radiciação, das nomenclaturas, para ficar mais fácil na hora da gente fazer os exercícios. Na radiciação, a gente usa essa notação. O n, que é o número que aparece escrito acima da raiz, é o nosso índice. O número que está dentro da raiz é o nosso radicando. E o resultado dessa operação a gente chama de raiz. Normalmente, quando a gente tem a raiz quadrada, que é o índice 2, não é muito comum de aparecer. Então, se você vê uma raiz sem nenhum índice, é porque está indicando que é raiz quadrada. Por exemplo, 4 elevado a 2, elevado à segunda potência, é a mesma coisa que a gente multiplicar o 4 duas vezes. Então, 4 vezes 4, 16. Na forma da raiz, então, a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 16 igual a 4. O 2 é o nosso índice, o 16 é o nosso radicando, e o 4, que é o nosso resultado, é a nossa raiz. Quando um número positivo ou negativo for elevado a um expoente par, o resultado sempre será positivo. Isso a gente viu lá na aula de potenciação. Por quê? Porque, por exemplo, menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos, o resultado é positivo. E, da mesma forma, se a gente fizer mais 4 elevado a 2, a gente vai ter 4 vezes 4, 16, mais vezes mais, resultado positivo. Isso porque a gente sempre vai multiplicar pares de sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo. Mas na matemática, o resultado de uma operação tem que ser único. Então, a gente vai definir que sempre que a gente tiver, por exemplo, raiz de 16, a gente viu aqui, que tanto menos 4 quanto mais 4 elevado a 2 resulta em 16. Mas como a gente quer um único resultado para uma operação, a gente vai considerar que a raiz quadrada de 16 é 4 e não menos 4. Na radiciação também, a gente tem que prestar atenção em um detalhe. Não existe raiz real de um número negativo se o índice for par. Porque não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo, se ele for negativo, que vai dar um resultado negativo. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não existe. Porque que número que eu vou multiplicar por ele mesmo duas vezes e vai me resultar em menos 4? Não existe. Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, o resultado vai ser mais 4. Se eu multiplicar mais 2 vezes mais 2, o resultado continua sendo 4. Então, esse resultado de raiz negativa não existe. Agora, quando o índice da raiz for ímpar, a gente tem duas situações.
Quando o índice é ímpar e o radicando é positivo, a raiz vai ser positiva. Por exemplo, raiz cúbica, tá vendo aqui o 3 no índice, de 8. Que número vezes ele mesmo 3 vezes dá 8? O 2, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tá vendo? É o contrário. A radiciação é o contrário da potenciação. E aí, quando a gente tiver o índice de uma raiz ímpar e o radicando negativo, a raiz vai ser negativa. Então, o resultado da raiz com o índice ímpar vai seguir o sinal do radicando. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 2, menos 8. Então, é a mesma coisa que a gente elevar o menos 2 ao cubo e vai resultar em menos 8. Bom, aqui estão alguns exercícios para vocês treinarem em casa o que foi visto. Nesse primeiro exercício, vocês precisam relacionar a primeira coluna com o resultado das operações. Então, por exemplo, aqui a letra F. Raiz quinta de 32. Que número vezes ele mesmo 5 vezes vai dar 32? Eu chuto que é o número 2, hein? Vamos conferir? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, vocês vão marcar a letra F aqui. No exercício 2, vocês vão resolver e dar a nomenclatura. Então, raiz quadrada de 36. Que número vezes ele mesmo dá 36? Eu acho que é o número 6. 6 vezes 6, 36. E aí vocês vão dizer, quem é o índice? Nesse caso, é o número 2. Quem é a raiz? É o nosso resultado, 6. Quem é o nosso radicando? É o número que está dentro da raiz, o 36. E vocês vão fazer isso para as outras alternativas também. Bom, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida ou sugestão, novamente, podem escrever aqui no comentário do vídeo ou entrar em contato com a gente pelo e-mail. E é isso, até a próxima. Beijinho!